O presidente Jair Bolsonaro finalmente sancionou nesta quarta-feira o projeto do Bolsa Família Emergencial, do Auxílio Emergencial, que vai conceder um auxílio de R$ 600 aos trabalhadores informais durante a crise do coronavírus. O governo ainda não oficializou um cronograma de implementação, mas projeta o início dos primeiros pagamentos para o dia 16 de abril. O problema é que esse dinheiro representa a comida na mesa para muita gente que não pode esperar esse tempo. Para tentar contribuir com uma solução, o Livro de Notícias de hoje entrevista o economista Vitor Pereira. Ele é doutor em economia pela PUC do Rio de Janeiro, professor do mestrado em avaliação de políticas públicas da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, e ex-diretor de avaliação da SAGE no antigo Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, já trabalhou diretamente com o Bolsa Família. Então, confira a nossa conversa e já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque mesmo em quarentena, o Livro de Notícias traz conteúdo novo para você de segunda a sexta-feira, sempre com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Como a gente vem repetindo desde a chegada do coronavírus no Brasil, a quarentena com isolamento social é fundamental para evitar um colapso do sistema de saúde, que significaria a morte de milhares de brasileiros. Só que 40% da nossa força de trabalho atua na informalidade, sem carteira assinada, sem FGTS, sem seguro-desemprego, sem nenhum colchão de proteção social. Eles são os excluídos da CLT. Muitas dessas pessoas tocam a vida trabalhando de manhã para comprar o almoço e trabalhando à tarde para pagar o jantar sem nenhum tipo de poupança. Por isso, são eles quem mais sofrem os efeitos econômicos e sociais dessa quarentena. Para aliviar esse sofrimento, o Congresso Nacional aprovou um auxílio emergencial para os próximos 3 meses no valor de R$ 600, que pode ser acumulado em até 2 pessoas por família, ou seja, por família pode chegar em até R$ 1.200. Ontem, finalmente, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto, mas até agora o governo não detalhou ainda um cronograma de implementação desse programa. A equipe econômica projeta o início dos pagamentos apenas para o dia 16 de abril. O problema é que é muito tempo de espera para esses trabalhadores que não contam com nenhum tipo de poupança, estão impedidos de trabalhar em função da quarentena. Para tentar ajudar a encontrar uma solução para acelerar esses pagamentos, o Livros Notícia conversa agora com o economista Vitor Pereira, doutor em economia pela PUC do Rio de Janeiro, professor do mestrado em avaliação de políticas públicas da ENAP e ex-diretor de avaliação da SAGE, que é a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação no antigo Ministério do Desenvolvimento Social. Vitor, muito obrigado por aceitar o convite do Livros para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo ao Livros Notícias. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Vitor, apesar do governo ainda não ter apresentado em detalhes um cronograma de ações para a implementação do auxílio emergencial, as primeiras projeções falam em começar os pagamentos no dia 16 de abril apenas. Pelo perfil social do público que precisa muito receber esse dinheiro quanto antes, 16 de abril parece ser uma data muito distante. Como você avalia a operacionalização disso? O governo está muito lento ou essa projeção é o melhor dentro do que é possível? Eu acho que o governo está bastante lento. Se você pensar que as quarentenas já começaram tem 2 semanas, essas pessoas vão ser pagas depois de 1 mês, e essa data de 16 de abril é só para o início do pagamento desse benefício, e que numa projeção de um pagamento escalonável, né? Então, primeiro vão entrar as pessoas que estão no Bolsa Família, depois entram as pessoas que estão no cadastro fora do Bolsa Família, e me parece que, na verdade, não existe nem uma estratégia muito consolidada para o que fazer com quem vai ser pobre, mas está fora do cadastro único. Ou seja, que são pobres do momento, não são pobres estruturalmente pobres, né? Mas pobres agora em função da quarentena que os impede de trabalhar e de ter a sua renda habitual.
Exatamente. São pobres que são temporários, né? Que é temporariamente pobres, né? Eles não têm o perfil do núcleo da pobreza, o núcleo duro da pobreza brasileira, né? É um perfil bastante diferente. O que, enfim, a gente pode discutir aqui, pode ter vários problemas de você colocar todas as pessoas no cadastro único, né? Eu acho, O pessoal entender. o artigo que eu fiz com o Bruno Ottoni, que a gente publicou na Folha de ontem, a gente mostra que caminhos ali para você poder operacionalizar essa transferência de forma muito mais ágil, né? As pessoas têm pressa, as pessoas vão ficar sem renda nenhuma. O governo está falando para essas pessoas fiquem, quer dizer, o governo nem está falando isso, né? O governo está falando para as pessoas saírem nas ruas, o governo federal, o presidente, né? Mas o ministro fala para não, vamos fazer quarentena. Então as pessoas têm que fazer quarentena, não tem renda nenhuma, e como é que essas pessoas vão sobreviver? Ô, Vitor, para o pessoal de casa entender melhor, você pode explicar como funciona atualmente a logística do Cadastro Único e do Bolsa Família e por que é perigoso misturar essas bases? Existe um cadastro único. O que é o cadastro único? É uma grande base de dados, possui informações sobre grande parte dos pobres brasileiros. O cadastro único ele é a porta de entrada para quase todos os programas de assistência social do governo federal. Tá? Então, você pode colocar aí o Bolsa Família, programa Fomento Rural, programa de cisternas no semiárido, enfim, tem quase, acho que são 30 programas, né? Até mesmo desconto na tarifa social de energia elétrica, você precisa estar no cadastro único para ter acesso, né? Desconto no vestibular, desconto de taxas de concurso público, tudo isso vai via cadastro único. O cadastro único ele pega famílias que têm renda per capita abaixo de meio salário mínimo ou renda individual de até 3 salários mínimos. E o cadastro único, como ele é a porta de entrada para alguns desses programas, existem legislações, existem regulamentações que fazem com que, uma vez que você reporte determinada renda no cadastro único, você já seja direcionado automaticamente para alguns programas. Então, por exemplo, se você imagina uma pessoa que ganha, um trabalhador informal que ganhava R$2.000, que de repente no mês que vem vai ter renda zero. E você diz para essa pessoa que ela vai ganhar R$600 do governo se ela se inscrever no cadastro único. Então a pessoa vai lá, usualmente como é que você faz? Você vai num centro de referência de assistência social, você faz uma entrevista que dura 2 horas, preenche todo esse cadastro, você está lá inscrito. E tem que ir presencialmente, né? Tudo presencialmente. Então, hoje, a forma com que é feito, você precisa ir no CRAS, você precisa fazer uma entrevista, é uma entrevista bastante demorada. Obviamente, isso é impraticável. Imagina você pegar 10 milhões, 20 milhões de pessoas que vão ficar pobres nos próximos meses e lotar essas pessoas no CRAS. É uma loucura. Os CRAS não têm... É contra a recomendação do Ministério da Saúde e é impraticável. Os CRAS não têm estrutura para atender essas pessoas. Não tem, simplesmente não tem. Quando o cadastro único foi expandido, lá no final final dos anos 90, começo dos anos 2000, durante os primeiros anos aí do programa Bolsa Família, existia toda uma logística, os CRAs estavam voltados para fazer cadastramento, tá? E é difícil você redirecionar todos os CRAs para fazer justamente isso, né? Se você for pensar, o Bolsa Família ele demorou 2, 3 anos para chegar na escala que ele opera hoje, né? Então isso demora muito tempo. A gente está falando de 2 semanas, cadastrar essas pessoas em 2, 3 semanas.
Né, o Bolsa Família demorou 2, 3 anos para ganhar escala. A gente está falando de 2, 3 semanas. Né? Obviamente, isso é impraticável. Né? Mesmo que não houvesse o problema sanitário, os CRAs não têm estrutura para cadastrar todas essas pessoas. Tá? E como a gente pode resolver isso? Mas o ponto, deixa eu só terminar de responder a primeira a pergunta sobre o risco de você misturar as pessoas. Que eu acho que é um risco que as pessoas... que eu acho que o governo está subestimando. Tá? Que é o seguinte... existem portarias, existem regulamentações que definem como que é a entrada para certos programas. Tá? Se você faz o cadastro único e você tem renda zero, ou você tem renda menor do que, acho que são R$185 per capita, automaticamente você entra na fila do Bolsa Família. Isso é automático, porque isso aí, enfim, tem uma regulamentação que foi feita tempos atrás, que te direciona, né, justamente para agilizar o processo. Você tem uma pessoa que é vulnerável, que não vai saber. Você precisa ter um passo a passo simplificado para essa pessoa. Então, uma vez que ela ela entra no cadastro único e tem renda muito baixa, ela já cai na fila para o Bolsa. Ela vai entrar automaticamente no Bolsa Família. Então, você imagina colocar todos esses novos pobres dentro do Bolsa. A princípio, não deveria... Enfim, pode ser... Vamos imaginar que daqui a 4 meses, quando acabarem as quarentenas, as pessoas saem. Mas tem outras regras no Bolsa Família que permitem essas pessoas ficarem por 2 anos no programa. Então, o custo fiscal que você vai ter depois vai ser gigantesco. Imagina você ter uma fila de 15 milhões de pessoas no Bolsa Família. Politicamente, como é que você tira essas pessoas depois? Ou seja, a estrutura do Bolsa Família hoje está desenhada para lidar com a pobreza estrutural e não com a pobreza contingencial, digamos assim. Exatamente. A forma que a porta de entrada do programa, ela se baseia no seguinte tripé. Por que as pessoas você não tem esses trabalhadores informais entrando no programa? A princípio, ele poderia entrar. Você não tem registro de renda em lugar nenhum, imagina. O cara não está na RAIS, não está no CAGED, não paga imposto de renda. Você não consegue pegar esse cara em lugar nenhum. Então, a princípio, ele poderia entrar no programa. Por que ele não entra? Tem um custo fixo, você fazer essa entrevista no CRAS, custo de tempo. Você tem alguma possibilidade de ter agente social indo na sua casa verificar se você tem carro, televisão, etc., que não necessariamente é renda, é riqueza, mas enfim, você pode ter a pessoa indo na sua casa com uma probabilidade baixa, e você tem uma norma social. E normas sociais, elas têm equilíbrios múltiplos. Então, se é uma vergonha, se as pessoas se envergonham, tem algum estigma de entrar no Bolsa Família, a chance dela entrar tendo uma renda mais alta é baixa. Agora, no momento em que todo mundo entrar, porque vai estar todo mundo com renda zero, esse estigma pode cair. Porque o seu vizinho vai entrar, vai reportar que tem renda zero no cadastro, sua mãe vai reportar, seu pai, seu irmão. Então fica sem custo social de aderir, né? E aí o equilíbrio muda, né? E aí, se esse estigma ruir, depois vai ser difícil você tirar essas pessoas. Tá? Ou seja, e aí isso pode complicar bastante a administração do programa depois. Ou seja, teríamos que criar um outro banco de dados que não se atrele ao cadastro único. Exato. Exatamente. Então, a ideia é se você vai cadastrar essas pessoas têm que entrar num banco de dados diferente. E você tem que dissociar ao máximo esse novo programa do cadastro único. Se daqui a 4 meses essa pessoa continuar pobre, porque, enfim, a economia vai
não necessariamente vai voltar a caminhar rapidamente depois da crise. Vamos imaginar que não se recupere e essas pessoas de fato ficaram pobres. Ok. Então, daqui a 4 meses, essa pessoa se inscreve no cadastro único. Mas para o programa temporário, é importante separar as duas coisas. Porque aí você pode complicar muito a logística e a administração dos programas sociais quando a quarentena acabar. E você tem uma proposta para a implementação desse outro cadastro. Você pode explicar? Sim. Então, qual é a proposta minha e do Bruno Ottoni, que é professor da UERJ, economista do Dados e do IBRE? A gente tem uma rede, a gente tem tecnologia que permite fazer essas transferências rapidamente. Se você for olhar para, por exemplo, programas de transferência de renda na África, são todos feitos por celular. As pessoas trocam dinheiro por celular na África. Tá? Pode parecer loucura, mas não é. A gente faz isso, paga a conta no banco por celular, faz muita coisa pelo celular. Né? Então, uma das formas que você conseguiria fazer a operacionalização desse programa de forma muito rápida seria através de fintechs. Você poderia, por exemplo, hoje, como é que você se cadastra numa fintech? Você tira uma foto sua, tira uma foto da sua carteira de identidade, frente e verso, e aí o software da fintech, ele está comparando, ele está o tempo todo olhando para a sua imagem, está olhando para a câmera, ele vai comparar a imagem que a câmera está formando com a foto que você acabou de tirar, e ele vai fazer a comparação disso com a foto da sua carteira de identidade. Tá? Uma vez que isso aí bateu e tem um mecanismo ali, eu não sei exatamente como é que é o mecanismo de checagem com a parte de trás da carteira de identidade. Mas uma vez que você fez essa checagem, ótimo, você, a sua carteira de identidade é verdadeira, você está aprovado para receber um cartão ou abrir uma conta na fintech. Tá? Então, a princípio, você pode transferir todo esse dinheiro via celular, via essas fintechs. O que você poderia fazer, enfim, depende de você fazer um sistema muito simples para checar, por exemplo, se você não está transferindo o mesmo benefício 2 vezes para o mesmo CPF, mas tendo a base de CPFs, você, a princípio, pode fazer para o Brasil inteiro amanhã, via essas fintechs. Agora, a nossa proposta ela é um pouco mais abrangente. Não é só fazer fintech, porque, obviamente, você sabe que nem todo mundo vai ter um smartphone, nem todo mundo vai saber operar esse smartphone. E você já tem uma rede boa de pessoas que está no Bolsa Família e está no Cadastro Único. Então, a gente tem 3 tipos de trabalhadores que fariam parte desse programa de renda mínima. O primeiro grupo de trabalhadores é o grupo de trabalhadores de trabalhadores ou de pessoas, enfim, podem até não trabalhar, que já estão no Bolsa Família, né? Então, ela está no Cadastro Único e está no Bolsa Família. Uhum. O segundo grupo é o grupo de pessoas que está no Cadastro Único, mas não está no Bolsa Família. E você vai ter terceiro grupo de novos pobres, que ninguém sabe quem são, você não consegue identificar, não estão em base de dados quase nenhuma, que a gente pode chamar de novos pobres do coronavírus. Tá? Basicamente, o grosso desses novos pobres vai ser formado de trabalhadores informais. Para esse grupo, a gente propõe 2 formas de não se cadastrar no cadastro único, mas se cadastrar no programa de renda mínima, tá? E receber o dinheiro. Uhum. A primeira, como eu já falei, é via fintech. Então você tiraria essa sua foto, tiraria a foto da identidade, o programa bateria, ok? Você a sua identidade bate com com a imagem que eu estou vendo. E aí você recebe um cartão virtual no celular que você pode usar para fazer compra pela internet ou sacar o dinheiro num caixa eletrônico.
na lotérica, no banco, né? Com aquele cartão ali você seria permitido fazer o saque em dinheiro. Mas a vantagem de você ter um cartão é que você poderia, a princípio, fazer compras online, né? Então você não geraria necessidade de fazer aglomeração nas agências, nas lotéricas, etc. Essa pessoa pode ter uma conta, já ter uma conta no banco, tá? Então, se essa pessoa já tem uma conta no banco, eu posso bater a base de CPFs com a base das contas bancárias no Banco Central e simplesmente autorizar, a pessoa poderia autorizar pelo celular a transferência do dinheiro para sua conta, né? E aí, na verdade, você não precisa nem tirar foto da pessoa, né? Porque o governo saberia exatamente quem é o CPF e a conta, né? E sabe se a conta está ativa ou não, né? Então, já poderia fazer essa transferência automaticamente. Você já tem ali o dinheiro depositado na sua conta. Muito fácil, né? Então, esse grupo teria essas duas opções. Para o grupo de pessoas que está no cadastro único, mas não faz parte do Bolsa Família, você teria essas duas opções. Ainda teria uma terceira opção, que é esperar a Caixa Econômica Federal fazer um cartão e mandar para sua casa, ou você pegar esse cartão numa agência da Caixa ou numa lotérica. Tá? Qual o problema aí? Cartão, às vezes, demora para ser emitido. Quando os endereços do cadastro único nem sempre são atualizados. Então, pode demorar um pouco para você receber esse cartão. Tá? Mas, enfim, é uma opção a mais, né? Então, você teria 3 opções para esse grupo. Se ela já está no Bolsa Família, a única coisa que ela precisa fazer, ela vai sacar normalmente o benefício dela, e aí se ela ganha, sei lá, R$200, esse mês viria R$200, e uma linha ela ganharia 800, né? Viria 200, mais 600, e isso viria discriminado com benefício temporário, né? E aí é super importante que você discrimine que o benefício é temporário no extrato que a pessoa recebe, para que não tenha essa confusão, né? A pessoa não achar que aquilo ali é um benefício permanente. Então, eu acho que assim, isso obviamente a gente não escreveu no artigo, porque não tem limitação de espaço, não valeria a pena. Mas o cartão que a pessoa vai receber, imagina o grupo 2 das pessoas que estão ali dentro do cadastro, mas fora do Bolsa Família. Ela vai receber um cartão em casa. Não pode ser o cartão Bolsa Família, porque vai gerar confusão nas pessoas, isso depois vai acabar gerando judicialização. Então, tem que ser um cartão com identidade visual diferente. Você tem que fazer tudo o máximo possível para que as pessoas não confundam o programa temporário dos programas permanentes. Porque senão depois, politicamente, juridicamente, vai ficar difícil de separar as coisas. E aí vem uma bomba fiscal. Um outro elemento que também complica a situação fiscal é que tudo isso está sendo em uma base autodeclaratória da renda, né? Então, pode ter gente solicitando o auxílio sem ter necessariamente a necessidade dele, né? Exato. No fundo, aí você não tem muito como escapar, né? A nossa solução, ela preserva essa integridade desse equilíbrio social, de você não mentir, né, grosseiramente a sua renda, sendo um benefício universal, quase universal, né? Para quem não tem, todo mundo que não tem, na nossa proposta, todo mundo que não tem um colchão protetor vai receber o benefício. Então, cada CPF que não tem um colchão protetor recebe.
A gente acredita que isso, no fundo, não tem muita diferença com o que foi aprovado pelo Congresso. Tá? Por quê? Daqui a um mês, todo mundo que é trabalhador informal vai perder, vai ter renda zero. Quase todo mundo vai ter renda zero. Né? Então, a pessoa não precisa nem mentir para acessar o benefício. Tá? A renda de todo mundo vai ser zero no primeiro momento. Depois que acabar a quarentena, ela pode subir. Então, a nossa proposta é quem não é aposentado, quem não recebe o Bolsa Família, quem não é empregado com carteira assinada, quem não é funcionário público e quem não recebe BPC estaria dentro do programa. Tá? E quem é maior de 18 anos. Você vai pegar todo mundo que é maior de 18 anos e vai tirar todos esses grupos de pessoas que já estão protegidas. Tá? Uhum. Com depois... isso, você tem a facilidade de poder fazer você tem a facilidade de poder fazer a focalização do programa, não hoje, mas fazer ex post. Qual a vantagem disso? O que é fazer a focalização ex post? Não é uma ideia nossa, não é, a gente não tirou isso na cartola. Recentemente, já durante a pandemia, o Greg Mankiw, que é um professor de economia bastante famoso, todo mundo estuda introdução à economia pelos livros dele, fez uma proposta semelhante nos Estados Unidos. A ideia seria você fazer a focalização no imposto de renda do ano que vem. Porque se eu fizer, por exemplo, a focalização no imposto de renda desse ano, eu corro o risco de ter uma pessoa que pagava o imposto de renda, pagou o imposto de renda esse ano, mas ela vai sofrer um super baque esse ano e ela precisa também de proteção. Tá? Então, a gente... Opa! Então, essa pessoa, como é que a gente consegue cobri-la? Se ela sofrer o baque, de fato, e ela não tiver condição de pagar imposto de renda no ano que vem, esse benefício vira uma transferência, de fato, para essa pessoa. Se você recebeu o benefício, mas no ano que vem você está acima do limite de isenção do imposto de renda, você devolve todo o benefício que você sacou. Então virou empréstimo. O que acontece? Para quem no ano que vem pagar imposto de renda, o benefício ele se converteu simplesmente no empréstimo. Para quem no ano que vem for pobre, né, pobre entre aspas, né, porque você está falando de pessoas aí com até 28 mil reais de renda anual, para quem não pagar imposto de renda, você vai ter uma transferência. Então, você separa no imposto de renda do ano que vem os dois grupos. Você não precisa fazer isso hoje. Uhum. E aí você consegue, com muito mais facilidade, encontrar esses novos pobres que você não vai conseguir fazer nem com cadastramento presencial no CRAS, nem com cruzando trocentas bases de dados. Você não vai achar essas pessoas. Então, deixa essas pessoas sacarem e no ano que vem a gente vê quem é rico, quem é pobre e faz a focalização no ano que vem. Excelente a proposta, Vitor. E você acredita que daria para implementar em quanto tempo em comparação a essa projeção inicial do governo de 16 de abril? Eu e Bruno somos economistas, enfim, eu tenho alguma experiência de ter trabalhado no Ministério do Desenvolvimento Social, né? Hoje é o Ministério da Cidadania. E eles têm programadores fantásticos lá dentro, tá? Me parece que a solução logística é bastante simples, tá? Eu não tenho como te chutar um tempo, porque, enfim, não sou programo, mas não sou programador
que tem a capacidade de fazer um software desses, né? De checar se, por exemplo, você teve pagamento duplicado, né? Mas com senso de urgência, você poderia fazer um acordo com grandes bancos e fintechs em menos de uma semana. E muito provavelmente, assim, o ideal seria que até pelo menos até o dia 16, que vai ser só o pessoal do Bolsa Família que vai receber o benefício, você já vai ter a opção de todo mundo, de alcançar todo mundo, né? Esse é o nosso senso de urgência. Você deveria fazer isso até o meio de abril. Com certeza. Me parece factível, me parece, né? Agora, aí depende de muita coisa, depende da burocracia, depende do medo que as pessoas vão ter de assinar um acordo de cooperação com, enfim, com grandes bancos ou com fintechs, etc. Mas senso de urgência seria para fazer isso para ontem, né? Isso já deveria estar sendo implementado, já deveria estar sendo pensado há muito tempo, né? Verdade, Vitor. Muito obrigado aí por compartilhar com a gente essa proposta para resolver esse que é certamente o problema mais urgente que o Brasil vive hoje, junto, claro, com a questão do sistema de saúde. Muito obrigado pela entrevista e parabéns. Obrigado, mano. Espero que esse vídeo tenha alguma consequência e se consiga chegar numa solução rapidamente, né? Porque as consequências de ficar perdido e não conseguir fazer esses pagamentos para as pessoas pode ser desastrosa, né? Então, espero que alguma solução seja encontrada o mais rápido possível. Obrigado. E esse foi o Livro de Notícia dessa quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque nós não paramos de produzir conteúdo durante essa quarentena, todos nós trabalhando à distância, em home office, um esforço que, como você sabe, é necessário para todos nós. Se você também puder trabalhar em casa, faça isso, é fundamental nesse momento e, claro, conte com a nossa companhia de segunda a sexta, sempre com um vídeo novo trazendo os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.